A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Continuação do capítulo 3, do versículo 20 a 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Palavra da salvação. Então, irmãos, ouvintes da 91.9 do nosso Instagram, do nosso YouTube, nós estamos refletindo justamente o capítulo 3, de São Marcos. Ele é o evangelista encarregado de dizer para nós quem é Jesus, que não é somente aquele homem de Nazaré, mas é o Filho de Deus, o Messias esperado. E a gente vai descobrindo, quando vai lendo, pelas revelações do próprio Cristo, pelas suas ações, pelo seu comportamento, pela procura das multidões, pelos gestos de Jesus. E nesses 2 versículos, o Evangelho de hoje é bem curtinho, 2 versículos. Aliás, hoje nós temos uma festa grande de devoção popular, que é São Sebastião. No final eu digo alguma coisa sobre este santo, que lutou até a morte pela lei de Deus, E não temeu as ameaças dos ímpios, pois se apoiava numa rocha inabalável, e essa rocha é Jesus. É isso que a gente precisa tomar consciência. Quando você está com Jesus, você não teme. Por isso, a gente vê aqui que Jesus estava andando, foi à beira do mar, chamou discípulos, saiu com eles, subiu ao monte, rezou, escolheu os 12, qualificou aqueles 12 apóstolos, foi formando e dando a eles o sentido de ser o seguidor, o discípulo verdadeiro de Jesus. E agora Jesus volta para casa. É muito interessante no Evangelho a gente observar essa atitude de Jesus na casa, Ele gostava de ficar em casa, andava, era incansável, ia por todos aqueles lugares, redondezas. Sempre ele dizia: não podemos parar, temos que ir mais longe. Mas Jesus gostava também de descansar, um pouquinho, não só se retirando para as montanhas, mas também dentro de casa. Só que o ambiente da casa era uma coisa séria, ninguém tinha sossego. E olhe, eu não sou Jesus, estou no lugar de Jesus, mas acontece a mesma coisa conosco. Nós também, como padres, não temos quase sossego. Eu estou me lembrando aqui dos meus primeiros 7 anos de sacerdote, exercendo aqui na cidade de Natal, 2 anos no interior, Macau, Pendências, aquele Vale do Açu, por ali, aquela região salineira. Fiquei 2 anos ali, depois passei 6 anos aqui, em Natal, na Catedral, Santa Teresinha, e tive que me retirar. Fui fazer um curso lá em Roma, passei 1 ano e meio, porque tive estafa, era muito cansaço, porque a procura era grande. Na época nós éramos poucos padres, éramos apenas uns 50 e poucos padres aqui na Arquidiocese de Natal. E em Natal nós contávamos nos dedos quais eram os sacerdotes que estavam disponíveis. Isso acarretava, na medida que a gente ia exercendo o trabalho, ia sendo conhecido, como vocês viram aqui, Jesus vinha multidões de toda parte, para conhecer, para ouvir falar dele. Assim também o povo ouvia falar do padre que estava evangelizando, estava nas mídias sociais, as mídias já tinham chegado, nós já tínhamos a Rádio Rural, depois chegou a televisão. É uma coisa muito impressionante isso. Quando a gente lê aqui, acha uma coisinha tão sem graça, mas isso é o que resulta de um trabalho honesto, um trabalho comprometido com a causa de Jesus. Nós não devemos pensar somente no bem-estar,
mas nós devemos justamente estar seguindo os passos de Jesus. Foi isso aqui que o Evangelho fala, não é? Da afluência do povo, porque Jesus, ele certamente dava muita atenção, não é? A toda pessoa, e o ensinamento dele era profundo. O povo dizia que ele falava como quem tem autoridade, quer dizer, era uma vida a palavra com a coerência de vida. Ele curava as pessoas de todas as doenças, ele expulsava os espíritos impuros, e eram tantas atividades que diz aqui a Bíblia, e com os apóstolos também, que já estavam muito envolvidos, que eles não tinham nem tempo para comer. E é desse jeito também. Muitas vezes eu ficava sem comer, porque quando ia atender o telefone, na hora que estava almoçando, na hora que estava tomando café, não é? Chegava uma pessoa, a gente saía da mesa e ia atender, e isso não dava certo. E por isso que a gente vai entrando num outro processo de estresse. E é bom ter calma em tudo. Portanto, aqui Jesus estava tão atento à sua missão e às suas atividades, que houve um episódio que trouxe assim uma espécie de desconforto para Jesus. Sabe o que foi? No final aqui do Evangelho, dessa passagem, diz assim, que os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo. O que foi isso, gente? Sabe o que é? Chegou a notícia aos familiares, né, aos primos, aos parentes mais perto, que Jesus estava louco. E isso corriam vozes, né, por toda parte, e que Jesus estava contrariando os costumes, as leis e as estruturas vigentes da época. E quando os parentes chegaram para evitar que Jesus não entrasse nesse ritmo, né, e começasse a se tornar polêmico e com adversários, com confrontos, com lutas, e eles queriam agarrar Jesus para levar para casa deles. Esses familiares não estavam entendendo a novidade do reino de Deus, que Jesus veio implantar. Olha, gente, quando o reino de Deus é entendido, a sociedade tem que fervescer. Não pode continuar do jeito que era, viu? O reino de Deus presente no mundo revoluciona. E Jesus usou muitas palavras, a gente vai ouvir isso, quando ele explica o que é o reino de Deus, como fermento na massa, não é? Como a pequena semente de mostarda, como a pesca que atrai todo tipo de peixe. Então, Jesus aqui não estava louco, ao contrário, ele era o maior sábio que o mundo já conheceu. Inclusive, quem quiser ler alguma coisa, leia, porque tem muita coisa bonita escrita sobre quem era Jesus. E hoje, São Sebastião, eu queria só dizer que ele viveu na Itália. Ele nasceu em Milão, no século III. Depois ele nem queria ser militar, mas ele seguiu a carreira militar. Ele era de família cristã, os pais eram cristãos. E ele foi honrado com altos cargos na corte imperial. Deu grande assistência e apoio aos cristãos perseguidos. A gente vê isso até hoje em dia também. Igrejas, bispos, né, conventos que acolhem cristãos que estão perseguidos por países radicais, né, de perseguição à religião. E São Sebastião foi acusado de trair a confiança do imperador Diocleciano. Por isso que ele sofreu martírio em 330. E São Sebastião, que é uma fortaleza um homem destemido, Marte, nos motiva a viver radicalmente nossa fé em Jesus Cristo, que é isso que nós precisamos, né, para os nossos dias. Rezemos dizendo:
Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza para podermos, instruídos pelo glorioso exemplo do vosso mártir São Sebastião, obedecer mais a vós do que aos homens. Por Cristo nosso Senhor. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 3, do versículo 20 a 21. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.